Muito bom, gente. VT Business começando hoje um bate-papo com Maria Fernanda Figueiredo, nossa secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da cidade varzegrandense. Esse já é o nosso segundo início aqui, porque a internet deu um corte na gente aqui, Maria Fernanda. Mas nós estamos conversando e eu gostaria de dar as boas-vindas a ela. E ela já falou para mim agora há pouco sobre hoje ser o Dia da Educação. E eu havia perguntado, por ser um dia importante como esse, qual o maior desafio da Maria Fernanda como secretária de Educação na cidade varzegrandense? Bom, desafios nós temos tantos, né? Porque a educação ela é extremamente peculiar, né? Ela tem vários desafios diariamente, né? Porque a gente está lidando ali com mais de 34 mil alunos. Então, você imagina, eu tenho aí 99 unidades de ensino na Várzea Grande. Então, os desafios são muitos. Todavia, ao assumir essa pasta, nós tivemos alguns desafios, como processo seletivo, que não teve uma formulação muito bem organizada, então acabou tendo alguns gargalhos, e agora a gente está conseguindo sanar essas dificuldades. A inclusão é um grande desafio da educação, que é você dar a inclusão de forma efetiva, ofertar, né, a inclusão de forma efetiva para essas crianças, sejam elas neurodivergentes ou PCD. Então, a educação ela tem muitas peculiaridades e muitos desafios, né? E a questão da Várzea Grande ser um município que você conhece, sabe das dificuldades sociais que nós temos, né? Isso impacta diretamente na educação. Porque um lar disfuncional, uma criança que não se alimenta bem, uma criança que não dorme bem, uma criança que não toma todas as vitaminas, é uma criança que normalmente ela vai ter dificuldades. Então, nós precisamos ter o cuidado de sanar, de acompanhar, de ofertar uma educação, uma alimentação de qualidade, porque muitas vezes é só o alimento que ela tem o dia todo. É o alimento que ela recebe lá na escola. Então, cuidar hoje da educação é cuidar do futuro. Então, ofertar uma boa educação para as nossas crianças é ofertar um futuro diferente do que nós temos hoje. Porque a educação, ela muda uma sociedade, né? Eu acredito que sim, né? E a gente tem, Maria Fernanda, exemplos de lugares, de países, né? Quando nós estávamos recentemente conversando com alguns amigos e trouxemos ali o case da Coreia do Sul, né? Que cresceu muito rapidamente com investimento em educação e se tornou um país referência no mundo hoje, e a educação foi esse propulsor, esse motor de crescimento. Acredito muito no que você está fazendo, né? Mas queria te perguntar o seguinte, Várzea Grande tem um IDH bem interessante, tido como alto, ainda um pouco menor que do estado, e esse talvez seja o desafio, né, de acompanhar de grandes regiões, de grandes cidades, né, do norte, essas cidades que têm influência do agro, que têm recurso um pouco mais abundante. Aqui em Várzea Grande, para que você possa alcançar e também melhorar esse IDH municipal, é necessário mais investimento? Tem investimento? A dificuldade é mão de obra, qualificação? O que você precisará para fazer com que a educação de Várzea Grande chegue em patamares maiores? Bom, a educação ela é mantida por fontes federais e fontes municipais e estaduais, né? Então, ela recebe recursos das 3 esferas. O que acontece? O município, por exemplo, ele investe 25% de tudo que ele arrecada na educação. Então, entende-se que quanto mais ele arrecadar, mais ele investe. Hoje, o que a educação mais precisa é infraestrutura, melhoria do salário dos profissionais da educação, que é uma luta dos profissionais da educação. A prefeita Flávia Moretti, ela fez algo histórico, ela deu um aumento de mais de 15% para a rede. Todavia, a gente precisa melhorar ainda mais esse salário para trazer mais dignidade para esse profissional, porque se ele ganha bem, automaticamente ele entrega melhor. O mercado fica mais disputado. Quanto melhor é o salário, mais aquele profissional vai se capacitar para conseguir acessar aquela vaga. E mais gente interessada em fazer parte. Mais gente interessada. Então, a gente precisa de recursos para investir no profissional, não só na qualificação, mas também no salário dele, né, para que ele possa ganhar melhor. Nós precisamos investir na infraestrutura das nossas escolas. Hoje, de 99 unidades escolares,
80 precisa de reforma. 42 precisa trocar todo o telhado, 100% de todos os telhados e a parte elétrica. Então, a gente precisa de dinheiro, precisa de infraestrutura. E o município não consegue fazer isso com a arrecadação que ele tem. Então, a gente precisa incentivar a arrecadação, não só para a educação, mas para outras áreas, mas eu vou puxar aqui a sardinha para a educação, porque 25% de tudo que arrecada vai para a educação, e nós precisamos de mais investimento do governo do estado, do governo federal, porque para a educação manter com qualidade, ela tem um custo muito alto, porque nós ofertamos alimentação, e não é um lanche. As crianças, refeição mesmo, isso, né? Elas recebem a refeição. Bem como você comentou agora há pouco, que muitas dessas crianças têm a refeição na escola. E essa é uma realidade de muitas. De muitas. E nós temos um programa que já está em 49 escolas, que é a escola de tempo integral, que as crianças almoçam, que as crianças têm o lanche da manhã, que também é uma refeição, tem o lanche da tarde, que também é uma refeição. Então, isso, você imagina essa criança comendo, tendo 3 refeições na escola, o resultado do desenvolvimento dessa criança vai ser muito melhor, porque muitas delas não têm esse alimento com qualidade garantido na casa. Já ia até comentar sobre isso. Existem as escolas de tempo integral e as escolas de tempo ampliado. Sim. O tempo ampliado, ele fica até que horas? Na verdade, assim, o que acontece? A educação de tempo integral, a criança fica na escola desde cedo e vai até o final da tarde. Até ela passa 17, o 18 dia horas. todo na escola. Certo. E ali ela já tem as refeições. Isso, a de tempo ampliado, ela vai para a escola um período, volta para casa, depois ela volta para a escola novamente num tempo no contraturno. Legal. Ela tem as oficinas, ela tem aula de reforço, ela vai para casa dela, almoça, fica com seus familiares e retorna para a escola novamente. E recentemente, Maria Fernanda, eu vi falar da instalação de algumas unidades com um teor maior de tecnologia. Essas escolas com lousas digitais, com computadores. Isso hoje já é uma realidade em muitas escolas de Várzea Grande? Sim, nós já estamos aí bem avançado nessa questão das lousas digitais, que é a interação, né, do ensino-aprendizado através da tecnologia da lousa digital, que é uma TV, né? Se você olha de pronto, você enxerga uma TV gigantesca, né, para a criança, mas ela há uma interação com a criança. Legal. Então, ali o professor pode não só desenvolver uma atividade, mas colocar uma videoaula, uma receita interativa, uma explicação interativa que o aluno possa interagir, porque é por totem, né? Você toca. Então, é bem importante. E nós também temos o sistema que nós estamos implantando, que é o sistema de segurança, que o aluno é identificado pela sua facial. Então, eu consigo monitorar o aluno que está na escola, que acabou de chegar, que está faltando, que lanchou, quem não lanchou. E o pai recebe uma mensagem no celular dele que o filho dele está na escola. Aí tem um controle maior sobre a quantidade então traz uma segurança maior ainda, né? Então, assim, até porque você tem... Qual que é a média de uma escola? Quantos alunos no período? Pelo menos 200 alunos. Eu tenho escola com 1.300 alunos. Sim. Então você imagina, às vezes quem leva é uma avó, uma tia, né? Essa tia deixou ali na escola e foi para casa. Você está lá no seu trabalho e você recebe no seu celular. Seu filho acabou de chegar na escola. Seu filho está saindo da escola. Então, se ele sair da escola antes do horário, você vai falar, epa, peraí, por que ele está saindo antes do horário? Então, essa comunicação para o pai, principalmente para esse pai que trabalha fora, é muito importante. Até porque, assim, nós estamos falando de vidas, né? Sim. Então, uma vida, uma criança perdida, uma criança que está, às vezes, até fazendo uma traquinagem, vamos falar assim, já é uma maneira de coibir e de evitar qualquer problema dentro da escola. Justamente, né? E você faz o controle, né? Ali você tem controle da presença desse aluno, se de fato ele está frequentando a unidade escolar, até para tomar providências, né, para o conselho tutelar e para os órgãos competentes de fiscalização da ausência do menor na escola. Você consegue controlar, por exemplo, se ele se alimentou, né? Se de fato ele utilizou da merenda escolar naquele dia, se não. Então, é bem importante tudo isso. Esse monitoramento é importante. Esse projeto de monitoramento é oferecido pela SEDUC?
Não, Não? ele é adquirido pelo próprio município. Ah, tá. O município que está providenciando. Isso. Certo, ok. E acho que está na hora da gente utilizar a tecnologia de maneira inteligente, né, Maria Sim. Fernanda? Nós estamos num mundo em que a tecnologia faz parte da nossa vida em praticamente tudo. Por que não na escola? E essa interação com os alunos, no aprendizado, facilita ainda mais. Até porque essas crianças, com certeza, pequenininhos, vivem no celular. Se eles não têm um celular, vivem no celular dos pais. E aí, claro que isso dentro da escola, de uma forma lúdica, envolvente, com atividades também utilizando a tecnologia, amplia e ajuda muito mais no conhecimento, no aprendizado. Sim, sendo orientada pedagogicamente, né, toda tecnologia é importante, né? Uhum. O que a gente precisa ter é norte pedagógico. Eu não posso utilizar uma TV só por utilizar. Claro. Eu não posso usar um tablet só por utilizar, né, para passar o tempo do aluno. Ele precisa ter um planejamento pedagógico, ele tem que ter uma função pedagógica de construção de conhecimento, de ser ponte do processo de aprendizado. Aí sim passa a fazer sentido e assim pode ser considerado uma ferramenta de ensino-aprendizado. Ótimo, muito bom. Dias atrás nós recebemos aqui o Rafael Bastos, que é o presidente lá do Parque Tecnológico. Ah, sim. E aí nós estávamos justamente conversando sobre Várzea Grande estar nesse celeiro da tecnologia, do desenvolvimento, né, das matrizes de tecnologia no estado, para o parque estar em Várzea Grande. Há um sincronismo com a Secretaria de Educação para aproveitar ainda mais esse grande momento que provavelmente o parque seja inaugurado já agora, este mês ou no próximo, algo dessa forma. Sim, é para inaugurar agora no mês de maio, né, que é o mês de Sim. aniversário da cidade de Várzea Grande. Isso, muito bom. Não, o Parque Tecnológico ele é muito importante, né? Não só para os nossos alunos, mas para os alunos do estado que também foram nossos alunos, né? Porque naturalmente a condução você nasce, vai para as unidades de CEMEI, que são as antigas creches, né? Sim. Em seguida você vai para as EMEBs, que também são nossas, e ali quando você conclui o Fundamental 2 ou o finalzinho do Fundamental 1, né, que é o 6º ano ou o 9º ano, você vai fazer o ensino médio numa escola estadual do próprio município, né? Então esse aluno ele percorre esse caminho dentro da rede pública de ensino, né? Seja via unidade municipal ou unidade estadual. Então é natural que esse caminho se cruze e tenho certeza que esse parque tecnológico ele vai fazer a diferença, sim, principalmente no processo na construção profissionalizante desse aluno. Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa preparar os nossos alunos, os nossos filhos, para a sociedade. Para alcançar sonhos, desenvolver, tornar um pesquisador, seja ele empreender, seja ele desenvolver uma fintech, algo que ele possa estar pronto para isso, ele precisa ser formado antes. Certo. Então, tanto o parque tecnológico como as escolas técnicas, elas são importantes para essa construção, para esse processo. E isso é importantíssimo, Maria Fernanda. E a minha pergunta foi até no sentido seguinte: eu sei até que o grande público do parque tecnológico vai ser o jovem que já está em formação, que já esteja talvez na escola técnica, já está na faculdade, está criando uma startup e assim por diante. Mas eu gostaria de dar até um exemplo pessoal meu da importância de ter uma educação voltada para a tecnologia desde do ensino básico. Você conhece ali o Guilherme, meu filho, que está ali, né? Está até trabalhando com a gente aqui hoje. Ele começou fazendo um projeto de robótica na escola José Leite de Moraes, lá ainda quando ele estava fazendo o básico, ensino básico, né, Guilherme? Que série que era? Nem lembro agora. 6º, 7º ano. Fazendo robótica ali com Arduino, montando ali robozinho, e hoje faz faculdade de tecnologia da informação, porque houve um incentivo lá do início. Sim. Então, é nesse contexto que eu acho que a educação básica pode ajudar. Sabe aquele sonho que a criança tem de ser astronauta, de fazer a diferença, e que começa lá no ensino básico, e que a gente, enquanto educador, que eu também me considero educador, e dá esse impulsionamento ali também, né? E fico feliz que isso esteja acontecendo em Várzea Grande. E o município também tem projetos, né, que é bem interessante a gente divulgar. Nós temos o NetVG,
que lá nós desenvolvemos alguns projetos e um deles é robótica. Olha que legal. E é bem importante, porque isso acusa não só o desenvolvimento, a predisposição para as áreas da tecnologia, ou seja, de pesquisa, ou seja, de informação, mas desenvolve a capacidade da conexão dos neurotransmissores, incentiva a formação do conhecimento, seja em qual área você for. Porque quando você leva o desenvolvimento do cérebro daquela criança para um patamar onde ele precisa se questionar, porque quando você trabalha robótica, Lego, ele precisa se questionar, porque ele tem um problema. Ele tem algumas ferramentas, ele precisa resolver esse problema. Então, ele começa a fazer com que esses neurotransmissores eles vão se encontrando. Isso é construção de conhecimento. Ele vai desenvolver as habilidades de aprendizado que ele vai poder usar para qualquer setor da vida dele. Não importa o que ele escolha, de médico a pedreiro, a construtor, a professor, isso vai fazer com que ele desenvolva a matriz do aprendizado. Isso é muito importante. Legal. Então, principalmente para a área de exatas, né, que é a construção mais desafiadora hoje do ensino, é a área das exatas, é a matemática, a química, a física. Hoje, pelas avaliações nacionais, estaduais e municipais, você percebe que o grande gargalo do processo de aprendizado é o letramento matemático. E muitos jovens, né, às vezes ficam discutindo o fator do porquê aprender isso ou aquilo, né? Já vi muita gente, inclusive nas redes sociais, questionando por que eu aprendi raiz quadrada, por que eu aprendi tirar o valor de x, né? Ou como é que eu encontro o porquê de 1 mais 1 numa equação matemática? E, na verdade, é exatamente esse ponto que você comentou, dele criar raciocínio, dele pensar de uma maneira diferente, em vez de simplesmente fazer 1 mais 1 igual a 2, ele vai encontrar 1 mais 1 igual a x e vai fazer toda uma equação matemática para chegar num fator diferenciado. E entra dentro desse âmbito da neurociência, das possibilidades da química, da física que você trouxe aqui agora. Por isso que é bom conversar com gente inteligente, porque a gente avança em muitos aspectos. Mas, secretária, a educação como vetor de desenvolvimento social. Qual o ponto principal hoje que você considera que a educação vem ajudar a nossa sociedade a se desenvolver e tornarmos cada vez mais sociedade, né, mais cidadãos onde nós moramos, atuando onde a gente mora? A escola, ela tem como sua espinha dorsal a formação do cidadão de forma completa, inteira. Na escola você não aprende só ler, escrever e fazer os cálculos matemáticos. Isso aí compõe a educação. Mas a educação é a formação integral do ser humano. Isso é educar. E perpassa, por exemplo, dos grandes cânceres que nós temos hoje, que é a violência, por exemplo. Uma criança que ela é trabalhada de forma integral, desenvolvendo todas as suas habilidades sociais, de comunicação não violenta, de círculo de paz. Você está preparando um homem, uma mulher, um adulto, que lá fora ele vai ser um defensor, por exemplo, dos direitos das meninas e das mulheres. Ele vai ser contra a violência no trânsito. Ele vai respeitar as regras de trânsito. Ele vai entender claramente que ao beber ele não pode dirigir. Entende que a educação ela vai muito mais além do que simplesmente letrar matematicamente ou o letramento da língua portuguesa, geografia e história. Ele é algo muito mais profundo do que isso. E isso, dentro da escola, durante esses 9 primeiros anos que a criança fica, que é a educação infantil, fundamental 1 e 2, que até você está preparado para entrar no ensino médio, essa é a etapa mais importante para a formação do cidadão que vai adentrar o ensino médio. Então, as escolas municipais, elas são responsáveis por boa parte do resultado que a humanidade vai ter nos próximos 10, 20, 30 anos.
Por isso que é tão importante investir na primeira infância. E hoje, secretária, nós temos profissionais atuando nessa linha da psicologia, da sociologia dentro das escolas, apoiando, orientando, quando tem situações também de talvez orientar até os próprios pais, porque são coisas que acontecem e no mundo moderno que nós estamos, nesse mundo contemporâneo, nós temos uma série de situações que não acontecia, por exemplo, talvez na minha época, na sua, né? Sim. A gente não tinha muita dessas questões. Hoje não, tudo é muito melindroso ser trabalhado. E aí precisa de apoio, precisa de orientação. Existem programas hoje em Várzea Grande nesse sentido de fazer esse apoio, dar essa condição aos pais, às famílias e ao aluno? Sim, eu quando entrei na secretaria, há menos de 2 meses, né, que eu estou na secretaria, eu fiz todo o meu planejamento calçada em 3 tripés, né? O primeiro deles é a alfabetização na idade certa, porque tem uma idade para aquele aluno, uma média de idade, certo? Que é o 2º ano do ensino fundamental, que é a nossa antiga 2ª série, certo? Que é o 2º ano. O outro tripé é a inclusão. Porque a inclusão, hoje nós temos laudado na nossa rede mais de 1.800 crianças, sejam elas neurodivergentes ou PCD, certo? E o terceiro e o último, eu acredito que um dos mais importantes, é a saúde mental dos nossos profissionais da educação. Porque eu não dou conta de exigir algo que você não tenha para dar. Então, eu preciso te qualificar para isso. Então, se aquele profissional, ele está, por exemplo, emocionalmente passando por problemas, a tendência dele é não ter condições de resolver um conflito dentro de sala de aula. Sim. Porque internamente ele não está conseguindo resolver o seu próprio conflito. Então, é um investimento que nós temos feito. Dentro do nosso planejamento de qualificação, nós temos, sim, a qualificação técnica de gestão escolar, qualificação técnica pedagógica, de matriz, de matemática, de língua portuguesa, de todas as ferramentas que possam auxiliar esse professor a fazer o papel dele dentro da sala de aula, mas também eu preciso olhar para esse profissional. E um dos investimentos é na saúde mental. Esse programa de saúde mental que nós vamos implantar esse ano é com esse objetivo. Olhar o educador, porque é ele que educa. Se ele estiver bem, ele vai conseguir entregar o melhor que ele pode para aqueles alunos. Já tinha o programa ou você está criando agora? Nós que vamos implantar, não tinha. Então começa a ser implantado a partir de agora. Ele começou a ser desenhado agora pela equipe, né, da Superintendência Pedagógica, com a necessidade de uma... Nós estamos fazendo um diagnóstico da rede, né? Nós estamos levantando, por exemplo, quantos profissionais que nós temos afastado por depressão, por síndrome do pânico. Dentro disso, quais são os impactos que isso tem com a nossa rede, como que a gente pode estar trabalhando para que esses outros não entrem no mesmo círculo. Legal, entendi. Muito bom. Você falando agora até dos divergentes, de uma série de outras modalidades, né, que a gente classifica alguns desses jovens. Lembrei agora que eu estive com o pessoal da SEDUC lá do Cassies. Cassies. Cassies, ele trabalha também com deficientes. Com os PCDs e neurodivergentes. PCDs, neurodivergentes, exatamente. Tive uma palestra lá com eles, tive o prazer de reunir com eles, com toda a equipe. Tem gente lá com 20 anos de atividade. Sim. Nossa, é incrível, é uma equipe fantástica. De Libras, né? Vou mandar um abraço para, principalmente, acho que foi a Rosana, a professora Rosana que me convidou. Abraço, Rosana, e toda a equipe do Cassies aí também. Depois eu vou mandar esse corte aqui para eles também. E esse programa, para atender essas novas dificuldades encontradas dentro das escolas, não só os PCDs divergentes, mas TDAH, e uma série de outras, vamos falar, como é que é o nome que se dá correto? Na verdade, ele é classificado em neurodivergentes ou PCDs, tá? Certo, ok. Porque neurodivergente entra o TDAH, entra o TOD, entra o TEA, entendeu? Correto. São os transtornos, né? Isso. Os transtornos, no modo geral. E eles são considerados PCDs também.
certo? Correto. Então, o PCD, não está não incorreto. é só o deficiente, né? Não, não. Você pode chamar, por exemplo, você pode chamar um autista de PCD, porque ele é PCD. Né? Então, assim, o que nós temos hoje na Várzea Grande de concreto? Nós temos João Ribeiro, que é o centro nosso lá de inclusão, que trabalha voltado ao pedagógico, certo? Que tem as terapias, as orientações, fecha os diagnósticos, ajuda, né, a fechar os diagnósticos, dá os encaminhamentos. Então, temos o João Ribeiro. E o que nós recebemos? O João Ribeiro dentro ali no centro da cidade e todo município manda essas crianças para lá para passar por esse atendimento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos descentralizando esse João Ribeiro. Porque o que eu encontrei ali quando nós adentramos a educação? A maioria das nossas crianças que são assistidas pelo João Ribeiro, elas são dos bairros. Elas não são ali da região central de Várzea Grande. Então, como nós tínhamos uma situação de um prédio que a gente precisaria devolver ou renovar contrato, nós resolvemos fazer a descentralização do João Ribeiro. Então, nós vamos ter o núcleo do João Ribeiro lá no Chapéu do Sol, nós vamos ter um núcleo do João Ribeiro ali na região do Grande Glória, e nós vamos instalar até em agosto, um na região do São Mateus e o outro na região do Cristo Rei, para descentralizar esse serviço, que oferta essas ferramentas, esses profissionais que dão apoio ao pedagógico, porque aquela criança, ela tem algumas necessidades que as crianças que as crianças típicas, né, que é considerada atípicas e típicas, né? Típicas são as crianças que não precisam desses atendimentos, certo? E as atípicas são as que precisam desse atendimento, só para a gente poder Isso entender. É bom essa nomenclatura que nem todos conhecem, Isso, né? tem gente que fala mãe atípica. Mãe atípica é quando você tem um filho, por exemplo, tem um TEA ou tem um PCD, você é uma mãe atípica, né? Okay. É uma forma de você trazer esse olhar para essa mulher, porque uma mãe atípica, com certeza, ela tem muitos desafios, além da mãe que não tem uma criança ou neurodivergente ou PCD. Então, os desafios são maiores. Sim. Né? Então, por isso elas são consideradas... Uma atenção maior, lógico, né? Uma atenção redobrada sobre aquela criança. Por isso elas são consideradas mães atípicas. Por quê? Porque, com certeza, ela tem muito mais desafios do que eu tenho sendo uma mãe típica, né? Então, é importante essas nomenclaturas até para que elas possam ser olhadas dentro das suas peculiaridades, das suas necessidades individuais. Não dá para comparar os desafios que ela tem como mãe dos desafios, por exemplo, que eu tive como mãe. Então, a gente precisa ter esse olhar. Isso é inclusão. Legal. Né? Então, a Várzea Grande hoje, por muito tempo, a Várzea Grande foi referência, inclusive, em relação à inclusão. E de uns anos para cá, ela caiu e agora a gente está voltando a dar um norte melhor para ela, né? Porque a gente precisa sempre, quando se envolve a educação, nós não podemos perder o tino do processo pedagógico. Porque esses nossos alunos, eles precisam da saúde, eles precisam da assistência social. Mas eu não posso esquecer que o meu carro-chefe é a educação. Então, eu preciso investir nisso para que eles desenvolvam dentro de sala de aula de forma que eu possa dar mais autonomia possível para essa criança. Porque o que um aluno atípico e uma família atípica busca na educação é que o seu filho seja mais funcional possível na sociedade. Claro. Que ele consiga viver e conviver com todos os desafios que qualquer outra criança tem e isso não seja para ele um sofrimento muito grande, como é hoje para muitas famílias, né? Que você não consegue ir ao cinema, ir a um supermercado, que ele possa ter uma vida o mais natural possível, justamente. né? É isso. É ótimo, muito bom. E acaba sendo, então, secretária, um trabalho multidisciplinar, envolvendo várias secretarias. É o ideal, né? Porque a gente precisa da saúde, que tem as terapias que são destinadas à saúde, que é vinculada ao SUS, né, o Sistema de Saúde, Sistema Único de Saúde, e a assistência também, né? Porque muitas mães, pasmem, mas boa parte das mulheres que se descobrem mães de PCDs ou de neurodivergentes são abandonadas pelos companheiros.
E às vezes desempregada porque não consegue tempo para trabalhar. Precisa Justamente. cada vez mais de apoio, né? Ela se vê sem o marido, porque isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Os homens têm dificuldade de conviver com um filho neurodivergente ou PCD. Normalmente a tendência dele é abandonar o barco. E essa mãe não tem essa opção de abandonar o barco, né? Meu Ela pai e tem meu que avô já continuar. falavam, não é exatamente homem nesse caso, mas não vamos questionar o fator. Justamente. Mas eu acho que é algo até para a sociedade olhar, porque às vezes esse homem precisa ser preparado. É, Desde a infância, como é que está o processo de inclusão desse menino? De lidar com as diferenças, com por os isso que nós estamos desafios, tendo curso para ser Pra ser homem na pra ser internet pai, aí hoje, pra né? ser mãe. Casa Ré agora, nesse caso, que está fazendo sucesso com o programa Polêmico. dele. Mas exatamente esse o objetivo, né? Sim. Mostrar que os homens precisam ser mais fortes para enfrentar seus desafios. E falando aqui como também, eu sei que não é fácil. A gente tem desafios, às vezes, que você não consegue sozinho superar, né? Precisa Por isso que é bom pegar a terapia, na mão da né? esposa, né? Da família e às vezes também pedir apoio, pedir ajuda. Pedir ajuda, né? com certeza. Secretário, eu sei que seu tempo já está meio fora aí de possibilidade da gente avançar muito, mas para a gente já ir fazendo um fechamento, o que o Varzagrandense pode esperar da secretária Maria Fernanda para a educação de Várzea Grande, para essa gestão da Flávia Moretti? Bom, eu sou muito de planejar, de organizar, né? Então, quando eu aceitei esse desafio, eu me comprometi com a Flávia e, antes de mais nada, eu me comprometi com a rede, porque eu sou uma profissional da educação, tenho 23 anos. Eu sou concursada da rede municipal, eu tenho uma história ali dentro. Então, eu fiz um compromisso comigo, com a minha jornada, com a minha história, e depois com a Flávia, de trazer dignidade para a rede municipal de Várzea Grande, para resgatar a autoestima do profissional da educação e para levar para as nossas escolas uma educação de qualidade, uma alimentação de qualidade, um material de qualidade, porque nós temos condições de fazer isso, se bem planejado for. Porque o recurso público, ele não é muito, mas se você souber trabalhar com ele, você consegue fazer feitos extraordinários. E é esse propósito, e não tem milagre, é planejamento, é fazer os processos licitatórios para trazer transparência, lisura, porque você constrói uma história, um nome. Para você estragar tudo isso é de um dia para o outro. Sim. Então você precisa prezar para o que é certo, para o que é verdadeiro, para o que é claro. E no serviço público você não pode passar informação dúbia. Você tem que ser muito claro no seu propósito. Então eu estou lá para isso, para construir em parceria com todos os profissionais da rede de educação de Várzea Grande uma educação mais digna, mais inclusiva e que pense no servidor, que pense no professor e que olhe para as necessidades individuais e coletivas da rede. Muito bem. E eu acredito que a prefeita foi muito assertiva em trazer um profissional que é concursada, né, do município, tem uma responsabilidade, um nome a zelar, né, tem um respeito muito grande da classe empresarial, da mulher, faz parte da BPW, que aí também é mais um peso, né, Maria Fernanda? Sim. E aí acredito que essa talvez seja um trabalho técnico pelo qual você está desenvolvendo lá. Sim. E esse é um dos pontos para a gente aqui não estar discutindo, por exemplo, política, não entrar na briga de partidária e simplesmente falar de educação e falar de um projeto da Maria Fernanda como secretária para deixar o seu legado, a sua parte, né? Até porque, o seu resultado enquanto secretária. Isso é muito bom. Até porque partido serve para ganhar eleição. Uhum. Depois que você ganha eleição, o partido não tem mais serventia, tá? O partido foi feito para disputar uma eleição. É que as pessoas elas confundem o partido e querem viver o partido o resto do tempo. E vive no processo eleitoral o ano todo, né? Então assim, você ganhou o partido, ele tem uma única finalidade, disputar uma eleição. Você disputou, acabou. Uhum. Ganhou, você precisa governar para todos. Essa disputa desnecessária que a gente tem no estado, no país, isso aí é cortina de fumaça para as pessoas que não querem trabalhar. Porque quem quer trabalhar mesmo, ele sabe que o recurso federal é do povo, que o recurso estadual é do povo e que o recurso municipal é do povo. Porque tudo vem dos nossos impostos, que nós pagamos todos os dias para respirar. Então, eu foco nisso.
Eu quero dinheiro para a educação de todos os lugares. Quero não, vou atrás, brigo, luto. Por quê? Porque é direito. É direito dos meus alunos, é direito das famílias de Várzea Grande que pagam impostos. Então, tem que voltar o dinheiro para os munícipes. Então, ligar as 3 esferas, federais, estaduais e municipais, é o mínimo que um secretário deve fazer. Muito bem. Gostei muito do que você falou aqui, isso é importante. Estou confiante, acreditando que você vai desenvolver um ótimo trabalho na educação de Várzea Grande. E para a gente concluir, novidades, programas novos, alguma coisa que você está desenvolvendo, que você já comentou aqui, do sistema de identificação facial, né? E o que mais? Vou falar de obras. O que mais você pode falar para a gente? Agora, para o aniversário de Várzea Grande, nós vamos inaugurar uma CEMEI, que é uma unidade que nós conhecemos como CEMEI, mas antigamente era conhecida como creche, né? Sim. Então, nós vamos inaugurar uma CEMEI com 250 alunos, bebezinhos pequenininhos, de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, que é a maior procura. Fica ali na região do Capão do Piqui, certo? Uma região que precisa muito. E a gente sabe o quanto que é importante para Várzea Grande, porque um dos déficits nosso, com o maior número de... A região afastada, né? E precisa. Na fila de vagas nossa, é as crianças menorzinhas, de 1, 2, 3 aninhos, é o que mais tem na fila de espera para vaga em creche, em unidade CEMEI. Nós vamos inaugurar também uma EMEB, ali no Chapéu do Sol. Que é uma, Acho que vocês que é uma escola de ensino básico. Isso, que é uma escola de ensino fundamental. E vamos também descentralizar o João Ribeiro, inaugurando a unidade do Chapéu do Sol e revitalizando a unidade do Jardim Glória. Então, tudo isso vai acontecer agora no mês de maio. Que bom, maravilha, maravilha. Fico muito feliz por isso. Entregue nosso abraço lá, prefeita Flávia Moretti. Pode deixar. E vou deixar já o convite para você, Flávia, para a gente vir, né, bater um papo aqui também, a hora que você disponibilizar a agenda, né? Vim conversar conosco aqui também, falarmos sobre o aniversário da cidade, Isso vamos mesmo, falar sobre projetos de futuro. Tem muita coisa boa acontecendo aí, a gente precisa falar e mostrar isso para a nossa audiência. E aqui, né, o VT Business, que é linkado ao VT News, só para que vocês possam conhecer, nós temos hoje 2 milhões de visualizações mês, então acaba sendo algo interessante para você vir participar com a gente, qualquer outro convidado, saber dessa informação. Seu material aqui vai ser disponibilizado para todo esse público dentro do estado de Mato Grosso. E eu quero agradecer a Maria Fernanda pela oportunidade, um papo muito bom. Se deixar, nós ficaríamos conversando aqui a tarde inteira, mas como a agenda dela também está puxada, quero te agradecer e te deixar a oportunidade para você também fazer os seus agradecimentos, suas conclusões. Bom, quero agradecer, né, pelo convite, agradecer vocês por estarem nos ouvindo, nos assistindo, né? Dizer o quanto é importante esses meios de comunicação para que as pessoas possam saber o que está acontecendo, né? Principalmente no serviço público. E agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos hoje aqui juntos, reunidos, né? Sim. Porque sem Ele nada somos, né? Então, rendemos graças a Ele também e a todos os seus ouvintes. Tá ótimo. Obrigado, Maria Fernanda, nossa secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, que esteve aqui comigo batendo esse papo gostoso, falando sobre as novidades, o que está acontecendo na cidade vazegrandense, aquilo que vai ter de novidade também para o aniversário da cidade e também o seu projeto, aquilo que ela deseja realizar na cidade vazegrandense. Eu vou pedir de novo para vocês curtirem aqui, ativar sininho, acompanhar a gente, estar ligado aqui no VT Business e o VT News, que é o nosso canal, o nosso carro-chefe de todo o trabalho de comunicação aqui da Vortion Comunicação. Então, agradecer também à prefeita Flávia Moretti por estar disponibilizando, a secretária por estar aqui conosco, deixar aberto o convite também, Flávia, para você vir fazer esse bate-papo. E ao povo varzegrandense, chegando aniversário aqui, parabéns, felicidade para todos nós, para mim também, porque eu também moro em Várzea Grande há 30 e poucos anos já, olha, já tem uns dias que eu estou por lá também. Forte abraço para vocês, até o próximo episódio, bons negócios!